Saudações, seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Boteco dos Illuminatis do Projeto Mayhem. Hoje o assunto é delicado, mas muito importante. E para falar sobre o assunto, nós estamos com uma banca fortíssima aqui. Nós estamos com Luciano Guimarães. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite aos demais. E realmente muita expectativa aí, né, para ver o desenlace aí dessas informações. Hoje eu estava relendo um pouquinho, né, se falando em Kundalini, o livro de memórias do Jung, e quando ele tem os encontros com o inconsciente, para ele conseguir lidar com toda a pressão que ele sentia, ele recorreu aos exercícios de yoga. E depois, em 1932, ele faz um seminário aproximando a psicologia analítica da filosofia da Yoga Kundalini. É um livro que eu pretendo, inclusive, reler. Então, muita expectativa aí para o que vai vir. Além desse lado psicanalítico e acadêmico da Kundalini Yoga, nós vamos hoje adentrar a Deep Web, talvez, da Kundalini Yoga. Vamos falar dos escândalos desse lado também. E estamos aqui com uma presença sempre muito marcante e muito boa de ter com a gente, Robson Belli, o meu diabo pessoal. Ohayou gozaimasu, se você está no Brasil, konbanwa, se você está no Japão, konnichiwa, chovendo à tarde, sim, outro horário. E eu quero saber se vai falar, se vai mencionar, se o nosso convidado vai mencionar a série Breath of Fire, do HBO, né? Se é para falar de escândalo, eu quero saber dos quentes. Então, é isso aí. Cara, eu acredito que a gente não vai passar muito longe disso, não. Direto das profundas cavernas pedregosas, Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos. Bom, para esse assunto de hoje eu vim preparado com uma obsidiana. E não só isso, uma obsidiana no formato de Ioni Egg. Então, se é para jogar fogo na fogueira, vamos que vamos. E o cheiro de enxofre já pega o local e as portas do inferno estão abertas. E estou aqui com o Thiago Tamussauskas, direto do Morte Súbita. Yoga, seita e escândalo. Hoje a gente vai falar sobre, como o André falou, a parte menos conhecida de toda essa seara da Kundalini Yoga, por uma pessoa que tem um ponto de vista privilegiado. O Rogério Bertoni já esteve aqui várias vezes, já falou conosco sobre vários assuntos, vários projetos, mas hoje vai falar, acho que talvez um pouquinho mais sobre uma vivência pessoal dele. Nesse todo esse escândalo, o Robson deu a dica aí do Respiração de Fogo, que acho que está no streaming na HBO, se eu não me engano, e em outras redes também, menos legalizadas, que nós não recomendamos. Mas, enfim, Rogério, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, você está em casa. Muito obrigado, meu caro, obrigado a todo mundo que está aí assistindo e meus queridos companheiros de sala. Eu estou muito feliz com o convite, porque né, eu já queria vir aqui falar sobre Kundalini Yoga há muito tempo, e, assim, dados né, os fatos expostos no Breath of Fire, eu convivi com várias pessoas, né, que aparecem, inclusive, no documentário. Então, achei importante a gente tocar nesse assunto, não só por eu ter vivenciado né, a estrutura toda, mas porque a gente tentar separar um pouquinho, sabe, o que é o Kundalini Yoga, como é que ele chegou aqui, né, o que é essa prática, o que ela significa de fato, dos escândalos de quem o ensinou e ajudou a propagar ele aqui, né, no Ocidente, digamos. Então, estou bem feliz com o convite. Muito obrigado. Você quer começar como? Você quer começar pela cartilha Kundalini Yoga 101? Quer começar falando dos causos? Não, assim, eu acho importante a gente começar pelo seguinte. Lógico, eu vou falar qual que é a minha história, né, com Kundalini Yoga. Falar um pouquinho da prática,
para a gente localizar o que ela é, o que ela significa, né? Qual é o sentido dela, especialmente dentro do meio ocultista, e o que é que eu promovo dessa prática, né? E aí acho que a gente vai entremeando com essas questões, sabe? Vocês sabem que eu falo demais, então, por favor, me interrompam sempre que necessário para fazer pergunta, né? Então, para quem ainda não me viu ou já me viu e não sabe, eu sou professor de Kundalini Yoga desde 2014, quando eu fiz o meu curso de formação, né? Meu curso de formação foi feito através do CRI, que é o Kundalini Research Institute, que é o órgão nos Estados Unidos que coordena os cursos todos de formação em Kundalini Yoga, especificamente o que a gente chama de mais popular hoje, que é o Kundalini Yoga conforme ensinado por Yogi Bhajan, né? Isso é uma marca registrada. Mas, de modo geral, assim, 99% dos casos, eu diria, quando a gente fala em Kundalini Yoga, a gente está falando deste Kundalini Yoga, né? Como ele foi ensinado e trazido para cá pelo Yogi Bhajan. Eu fiz minha formação ali em 2014, comecei já a dar aula, muito profusamente, continuo sendo professor, né, até hoje, não deixei de dar aula, mas vivenciei muito de perto toda essa história dos escândalos, e mais especialmente porque no primeiro ano de prática eu me tornei um Sikh. E aí, né, eu usava turbante o tempo todo, né, eu fazia parte da ordem Sikh, a ordem Khalsa Sikh. E, em determinado momento, o sikhismo, digamos, o ensinamento do Sikh Dharma, ele converge ali com o Kundalini Yoga, né? Eles se tocam ali, de alguma forma, e o sujeito que trouxe o Kundalini Yoga para cá, ele era um Sikh, então ele juntou isso tudo e fez uma salada, digamos, né? Que é como, né, grande parte ainda do Kundalini Yoga é apresentado aqui no Ocidente através dos ensinamentos dele. Então, assim, para a gente começar, a gente fala, Kundalini, o que é Kundalini? Né? Dentro da estrutura yógica tradicional, e a gente pode, se a gente volta nos textos sagrados, né, os textos védicos do yoga, a gente encontra já lá nas Upanishads, inclusive tem uma específica que a gente vai publicar em breve, na Palimpsestos, que é a Upanishad sobre o Kundalini Yoga, né? Então, toda a prática do Kundalini Yoga ela está já definida lá nos Upanishads. Então, é um conhecimento muito mais que milenar, né? Que veio sendo passado de geração em geração, e com isso também testado, né? No corpo pelas pessoas que o praticavam, né? Então, quando o Jung, né, a gente falou no começo do livro do Jung, quando ele vai, né, fazer um ensaio dele e pesquisar um pouco do Kundalini Yoga, a gente pode dizer que ele está nessa pegada lá da Upanishad, tradicional. Mas isso não o afasta da prática do Yogi Bhajan, porque, assim, na estrutura, elas são basicamente a mesma coisa, né, vem da mesma raiz. Então, se a gente pensa que o Kundalini, a Kundalini é essa energia, né, é dita uma energia que fica ali armazenada, né, Kundalini significa espiral, né, serpentina, algo que está enrolado. E ela está ali armazenada na base da coluna. A função básica do Kundalini Yoga é despertar essa energia, né, fazer ela circular, subir pela base da coluna e jogar ela para movimentar o nosso corpo. E aí, as práticas de Kundalini Yoga, elas têm eu diria que um diferencial de outras práticas, que é promover esse despertar da Kundalini, digamos, né? Essa movimentação de um modo muito rápido, né? Dada a estrutura como as práticas são construídas. Então, você pode fazer 2 aulas, 3 aulas de Kundalini Yoga, talvez uma só, como foi no meu caso. Você sente que alguma coisa aconteceu, de fato, assim. É quase uma postura de morte, quase não, é uma postura de morte esperiana, sabe? Você vê que alguma coisa aconteceu, você sente. Então, os resultados são muito rápidos, né? E imediatos. E essa energia, ela tem, obviamente, a gente pode dizer que ela é a nossa energia de
potencial criativo. Então, se a gente tem uma prática que visa movimentar essa energia, naturalmente ela vai trazer uma expansão de consciência, né, um estado maior de presença, porque é isso que a gente ganha com Kundalini. A gente fala, despertar Kundalini sei lá, tem muitos discursos muito místicos, né, envolvidos nisso. Mas se a gente para pensar no efeito disso no próprio corpo, o que o Kundalini Yoga faz nada mais é, claro, outras modalidades de yoga também, né? Nada mais é do que trabalhar o nosso sistema glandular para que ele entre em equilíbrio e funcione bem, fortalecer o nosso sistema nervoso, e as duas coisas juntas, né, vão ajudar ou facilitar as duas coisas funcionando bem, né? Facilitar aí uma conexão entre corpo, mente, espírito, e aí a gente vai ganhar naturalmente mais criatividade, um maior senso de presença, uma diminuição do estresse, e com senso de presença, né, uma maior conexão com a realidade, uma intuição mais desenvolvida, né? Então, isso é o que a gente ganha, né, de modo geral, com a prática do Kundalini Yoga. Muita gente diz, inclusive o próprio Instituto, que o Kundalini Yoga é uma tecnologia. Por quê? Porque ele é um conjunto de técnicas, né, que a gente pode ir lá dispor para determinado fim. Então, como é que isso se dá? Assim, o Kundalini Yoga e o Hatha, eu diria, e outras, né, linhagens, de modo geral, as linhagens de yoga recebem o nome da pessoa que a promoveu, né, ou que a sistematizou, digamos. Aí, sei lá, a gente tem Iyengar, Vinyasa, Jivamukti, Bikram, entre outros, né? Essas, especificamente, elas compartilham de muitas poses e exercícios de respiração, né? Tem muita coisa em comum entre essas práticas. Mas o Kundalini Yoga, especificamente, o que ele vai trabalhar em termos energéticos é liberar, né, potenciais bloqueios que a gente tenha no nosso corpo. E aí, obviamente, isso também reflete no sutil e na nossa mente. A gente está falando também de bloqueios na nossa estrutura mental, né? Crença dominante, trauma, memórias de dor e etc. Vai fazer esse equilíbrio, como eu falei, né, de sistema glandular e uma revitalização do sistema nervoso, e vai fortalecer o que a gente chama de nadis, que são esses canais energéticos e os nossos chakras. Então, o objetivo de uma prática de Kundalini Yoga, né, embora todas, digamos, você vai ganhar talvez um aumento de flexibilidade, né, consciência, diminuição de estresse. O Kundalini Yoga é uma prática para quem está buscando um desenvolvimento espiritual nesse sentido. E vamos separar também desenvolvimento espiritual de religião, né? É importante. Desenvolvimento espiritual no sentido de ganho de consciência e de transformação de si. Então, uma prática de Kundalini Yoga, de modo geral, ela incorpora uma série de elementos que estão presentes em outras, né? Ou para mais ou para menos. A gente tem movimentos que são muito dinâmicos e repetições, assim, que a gente pode dizer que talvez se assemelhem, sei lá, uma prática de crossfit, né, em que você repete um movimento e para, né? Muitos exercícios de respiração, o uso de mantras, e aí a gente está falando de mantras específicos do sikhismo, né, que estão lá no livro sagrado e tal, muitas práticas de meditação, direcionamento do olhar, né, para a ponta do nariz, que a gente chama, o uso de travas do corpo, que a gente chama de bandas, né, que é a trava do períneo, do primeiro chakra, trava do umbigo, trava do diafragma, né, trava do pescoço, para a gente ter um alinhamento postural e energético. Uso de música, que não são todas as práticas que adotam, e relaxamento profundo. E o Kundalini Yoga tem também um outro diferencial, que é o uso de kriyas. Quando a gente pega todos esses elementos, né, une todos eles numa prática
que vai ter diversas posturas, né, e diversos momentos, a gente chama isso de kriya, que é uma prática, digamos, fechada, sempre com um objetivo em vista, né? As práticas de Kundalini Yoga sempre vão ter um objetivo, um foco. Então, por isso que eu falei, é uma tecnologia, a gente pode ir lá pegar, né, uma prática para tal fim. E aí a gente pode encontrar todos os fins que a gente consegue imaginar, tanto físicos quanto mentais, né? Você quer trabalhar sua raiva, você tem uma prática para isso. Você quer aumentar a sua intuição, você tem uma prática para isso. Desenvolver seu senso auditivo, enxergar coisas que seus olhos naturalmente não enxergam, ganhar projeção, desenvolver coragem, trabalhar a sua digestão, seu sono, ganho de energia, melhora cognitiva, funcionamento dos rins, aumento de circulação. Então, você tem práticas para diferentes fins, né? E, ao contrário, né, do que muita gente diz, o Kundalini Yoga é a prática que a gente tem maior documentação empírica de que ela funciona. E eu digo empírica de pesquisas com metodologia e rigor científico feitas em universidades do mundo todo, né? Então, hoje lá no Instituto, no site do Instituto, até existe uma seção lá com todos os resultados, né, dessas pesquisas, e aí vocês podem imaginar de tudo, para toque, melhoria de sintomas de TDAH, estresse pós-traumático, Alzheimer, problema no olho de pressão, glaucoma, né, fibromialgia, enfim, uma série de coisas, e o Kundalini Yoga de todos é o mais assertivo nessa questão. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai começar a falar de abuso, e aí é importante a gente assim, diferenciar, né, o que é a prática, né, é o conhecimento do yoga, os benefícios que ele traz, e separar isso, né, do que as pessoas que trouxeram e que promoveram o Kundalini Yoga de modo mais incisivo, né, aqui no Ocidente, propagaram. Tudo então, certo até aqui? Umas perguntinhas ainda antes, dentro dessa parte da Kundalini Yoga raiz. Perfeito. Vocês possam chamar assim. Vamos lá. Primeiro, a Kundalini Yoga, ela é uma questão de... Ela envolve essas técnicas corpóreas que você dá nos seus cursos, que você já mostrou para mim e tal, ou ela envolve, além disso, algum tipo de dieta, não no sentido de alimentação, mas de disciplina, do que se pode e que não se pode fazer, do que se deve, do que não se deve fazer, do que se deve se alimentar, do que não se deve se alimentar, esse tipo de coisa. E tem uma outra pergunta, depois eu faço. Tá. Então, a gente tem recomendações, né? Inclusive, a gente vai ver depois como essas recomendações começaram a ser usadas para cometer abusos, né? Mas, de modo geral, a gente tem algumas recomendações. São recomendações que seguem, basicamente, os ensinos da medicina ayurvédica, né, indiana, em termos de condimentos, horário de comer. É importante você entender lá qual que é o seu dosha, né, o seu tipo de estrutura dentro da medicina, para você entender os alimentos que são melhores para você. Então, a gente tem também orientação de higiene do sono, hidroterapia, que também é uma coisa que tem muita pesquisa, né, em hidroterapia. Hidroterapia é você tomar banho frio, né? Então, quando você acorda, você toma um banho gelado, porque quando a água gelada baixa no corpo, o sangue vai para as extremidades, porque ele quer, né, proteger. E isso ativa uma série de coisas no nosso organismo. Então, tem sim, recomendações. Não é nada obrigatório, absolutamente nada, né? O Kundalini Yoga, ele tem, inclusive, essa característica de ser a forma de yoga para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não importa idade, não importa condição física, sabe? Não importa. Qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer uma aula de Kundalini Yoga. E ter benefícios com ela, né? Que eu acho que a gente não pode deixar de falar, justamente porque está num podcast que tem um público ocultista majoritariamente, é a questão dos CIDs, né?
na questão de obtenção de poderes sobrenaturais, sobre poderes paranormais. Você comentou de projeção, não sei o que você quis dizer exatamente com projeção. Se você puder comentar um pouquinho da sua experiência, do que você leu, do que você estudou, do que você já experimentou a esse respeito, seria muito enriquecedor também. Maravilha. Então, na estrutura do Kundalini Yoga, né, do CRI, do Instituto, como eu estudei, a gente tem níveis de prática que se dão da seguinte maneira. Quando a gente indica... É claro, se você faz uma aula semanal, é importante dizer, a gente indica pelo menos uma aula semanal. Então, você vai lá, você faz uma aula de 1h30, né? Você faz um CRIA completo, fechado. O seu corpo ele já vai começar a vibrar naquela frequência e esses efeitos eles vão numa ascendente. Então, mais ou menos ali 2, 3 dias depois, é relatado que as pessoas sentem talvez mais os efeitos. Então, é muito comum, por exemplo, você vai fazer um exercício que exige muito de perna. Se você vai para academia e fica malhando perna, no dia seguinte você acorda e você não consegue andar. No Kundalini Yoga, você vai acordar no dia seguinte super bem. E aí, no outro dia, que você vai acordar com a perna doendo. Você fala, mas o que foi que eu fiz? Se a aula que eu fiz foi lá atrás, né? Porque o efeito ele vem numa ascendente. E ele começa a cair. Quando ele começa a cair, você vai lá e faz outra aula. Então, a ideia é manter sempre essa curva mais elevada, né? E assim, benefício com Kundalini Yoga você tem com 3 minutos de meditação. 3 minutos são suficientes para você mudar a sua frequência e já ter um ganho, né? Agora, a gente tem indicação de práticas, por exemplo, se você quer ganhar determinado tipo de mestria. Então, alguém procura para poder, olha, eu queria uma prática de yoga para regular meu sono. Ok, então a gente vai entender primeiro um pouco, né, qual é o problema daquela pessoa, se a falta de sono dela tem a ver com ansiedade, tem a ver com estresse, tem a ver com, né, com problema com barulho, com energia, com uma série de coisas. E aí indica uma prática. Ela começa a fazer essa prática. O mínimo que a gente indica, assim, se você quer de fato controlar teu sono, você tem que fazer a prática por 40 dias. Se você quer mudar um hábito, né, ou mudar um hábito, ou adquirir um hábito novo, né, ou perder um hábito nocivo, pelo menos 40 dias. Então a gente fala que 40 dias a gente mudou uma estrutura, tá? De 40 dias, você sentiu, ok, tô legal, acho que eu mudei alguma coisa aqui, então deixa eu entender isso um pouco melhor, vamos dizer, deixa eu consolidar isso um pouco melhor. Aí a gente pula para 90 dias. Você chegou nos 90 dias de prática diária, você fala, ok, agora eu quero, de fato, dizer que eu ganhei essa parada, eu adquiri esse negócio aqui. Aí a gente passa para 120 dias de prática. 120 dias de prática de Kundalini Yoga transformam uma vida. Aliás, não prática de qualquer yoga, né? Mas a gente está falando do Kundalini Yoga, então vamos falar dele. E o outro ponto que a gente tenta atingir são 365 dias. 365 dias de uma prática, você ganhou um CID. E aí, é importante também a gente entender o que é esse CID? É levitar, né? É me deslocar de um ponto para outro no tempo? Porque existe muita ficção a respeito disso. Então, se a gente está falando em CID hoje, a gente está falando em adquirir determinadas habilidades. A gente meio que ganha, sabe assim? Não é que você vai fazer assim, vai sair foguinho na sua mão, né? Mas você ganha determinadas habilidades. Então, por exemplo, você faz uma prática para intuição. Quero aumentar a minha intuição. Então, a gente sabe que se você tem um sistema circulatório, né, um sistema circulatório sem bloqueios, você tem uma maior oxigenação do seu cérebro, e você tem um bom sono e um sistema glandular funcionando, já é meio caminho andado para você aumentar a sua intuição. O que é intuição? A gente pode chamar, né, da vozinha interior, né, uma sensação de que aquele caminho é o correto.
A intuição dentro da nossa estrutura do yoga não é nada mais do que encurtar um caminho. Então, você tem um sistema, né, neuronal que funciona de determinado modo. Você tem um problema e aí você tem que analisar o problema e aí você vê os pontos positivos, negativos, né, para poder tomar uma decisão assertiva. Então, a gente fala muito, cheguei nesse lugar aqui, a minha intuição me diz que isso aqui não está legal. O que está acontecendo ali é que todo o seu sistema, a sua experiência de vida, né, o seu campo sutil, né, a gente pode falar em projeção nesse sentido, o seu corpo sutil, que isso é física, ele está sentindo alguma coisa. Então, você pode, se você observar racionalmente, você vai até começar a identificar alguns elementos. Olha, aquela pessoa ali está com uma postura estranha, essa aqui está agindo esquisito, esse teto aqui eu estou vendo uma rachadura, entende? A intuição você encurta esse caminho. O seu processamento e né, o seu ganho de consciência ele é tanto que isso se torna intuitivo. Ele acontece assim. Por isso que a gente fala que a gente toma decisões mais assertivas, a gente está encurtando o caminho, né? E isso é um seed que a gente desenvolve, né? Em termos mais sutis, vamos falar, a gente está falando com ocultistas, né? Então vamos falar em termos de campo eletromagnético, né? Se a gente pensa na física, aquela coisa do átomo que tem, né? Se você aumenta um átomo para o tamanho de uma ilha, o núcleo está no centro e os elétrons estão lá, aquela história clássica, né? Os elétrons estão lá na beira da ilha. Então pensa no que é o nosso campo, né? Energético, né? A gente é um composto de ar. Onde é que está, né, o nosso campo? Ele está muito além. Então, você faz uma prática para poder desenvolver intuição, você começa a antecipar as coisas. Você antecipa acontecimentos em 2 segundos. Em 3 segundos, você sente que alguém está batendo na porta e não tem ninguém na porta, e aí alguém vai lá abaixo na porta. Né? É como se a informação chegasse no seu campo e você sente ela antes. Isso também é muito relatado pelas pessoas que fazem prática para campo eletromagnético, né, de modo diário e extensivo. Quer dizer que eu ganhei o seed e nunca mais vou perder? Não. Nada é garantia de nada. Mas que se você tem uma prática, né, que ela vai sendo construída, porque assim, muita gente fala que bobagem é construir, né, ter 40 dias de prática. Para quê? Mas essas coisas, de fato, elas são construídas. A gente faz 60 dias, 90 dias de meditação, não é à toa, né? Acho que o ganho de qualquer habilidade, ele vai sendo conquistado. A gente não aprende a ler fazendo uma aula de leitura C com A e B com A, entende? É tudo uma habilidade, a gente vai ganhando com o tempo. Mas, sim, as pessoas ganham seeds. Perfeito. Agora, só mais uma coisinha que eu acho que ficou meio, passou um pouco por cima, porque todo mundo aqui já tem uma noção. Mas se você puder descrever como é que é uma sessão de Kundalini Yoga, para quem nunca ouviu falar, para quem está tendo contato a primeira vez nesse vídeo, o que a pessoa faz durante uma sessão de Kundalini Yoga? Claro. Vamos lá, uma aula clássica de Kundalini Yoga. A gente se senta, né, de pernas cruzadas no chão. Nada também impede, se você tem qualquer problema, sentar numa cadeira, né? O importante é você estar com a coluna ereta. Também, se você não consegue se sentar, você pode também fazer a prática deitado. Então, pessoas que têm, por exemplo, determinados problemas de mobilidade, a gente indica sempre que a pessoa visualize o próprio corpo fazendo a prática, né? E aí a gente tem inúmeros relatos dos efeitos disso. E a gente pode entrar nisso num outro momento. Mas uma prática clássica a gente entoa um mantra de abertura, que é um mantra que tem a função de ativar a nossa pineal, botar ela, né? Opa, prepara aí que vai vir alguma coisa que vai trabalhar tudo que está aí dentro, né? Não só seu corpo, mas também a sua mente, seu espírito. Depois que a gente entoa o mantra, a gente faz... Tem aulas que a gente faz um aquecimento básico, tem aulas que não, né? Depende ali depende do Kriya, eu diria. E a gente começa uma série de posturas, né? Essas posturas pode ser sentado, em pé, pode ser em movimento, posturas de sustentação.
intercaladas ou aliadas a exercícios de respiração, né, posicionamento de olhar, e aí tem uma série de coisas que a gente vai treinando ao longo do tempo. Muito movimento de respiração de fogo, inclusive, né, o nome do documentário, é o nome de uma respiração do yoga. E aí, depois dessa sequência de posturas, que também podem envolver entoar mantras, né? A gente tem um relaxamento, né? Todo mundo se deita. Quando a gente volta do relaxamento, a gente tem uma meditação final. Então, a prática, ela pode ter meditação. A gente fala que a prática toda é uma meditação, mas a meditação que a gente faz no final, ela geralmente é para selar o que a gente fez durante aí 1 hora de prática de um Kriya. Então, essa é a estrutura básica, né? Abertura com mantra, sequência de posturas, relaxamento e meditação no final. Ela sempre tem esse aspecto de buscar a exaustão? Ou não? Nem sempre, assim, nem sempre. Quando a gente fala em exaustão, eu gosto de usar o termo exaurição, né? Que é até um termo que o Sper usa. Porque a gente não está falando de exaustão física, necessariamente. A gente está falando de uma exaurição da mente, né? É um esvaziamento mental. Sei lá, liberação de bloqueio. Então, sim, tem práticas que a gente vai se exaurir fisicamente. Mas o que a gente busca nessa prática não é a exaurição, não é a exaustão. É um ponto em que a nossa mente ela atravessa esse limiar, que é um limiar que muita gente sente no corpo como dor. Então a gente sente como um cansaço, a gente sente como dor, mas na verdade ele é muito mais um processamento de sistema nervoso. Então, que é ultrapassar esse limiar. Tanto que muitas vezes a gente está lá com o braço para cima, morrendo, e aí a gente atravessa essa linha. E aí, quando você atravessa essa linha, pronto, o mundo pode cair, você não sente mais a dor. E não é que seu braço fica dormente, é porque há um entende? Uma certa... Você desconecta daquilo. E aí a gente compreende o que é um fortalecimento do sistema nervoso, sabe? Muita gente que chega a fazer Kundalini Yoga bombado de academia, né, com músculos muito bem estruturados, construídos, alongamento que bota a perna atrás da cabeça, e a pessoa não consegue fazer 2 minutos de uma postura com o braço para cima, e a outra que está lá magrelinha fica lá 40 minutos, entende? É porque a coisa não tem a ver com força e nem com exaustão, tem a ver com o sistema nervoso, sabe? Muito legal. Acho que agora você já convenceu a galera a praticar Kundalini Yoga. E se os meus amigos não tiverem outra pergunta, podemos passar para os poréns. Robson. Polêmicas, gente. Polêmicas. Vamos honrar o título do vídeo. Vamos falar das polêmicas? O título é dado depois da gravação. Com a palavra, Rogério. Então vamos lá falar dessas polêmicas, especialmente como é que elas começaram, né? Então, para isso, a gente tem que falar que história é essa de Kundalini Yoga, né? Como é que ele chegou aqui. Então, vamos lá. Quem trouxe o Kundalini Yoga para, vamos dizer, o continente norte-americano, né? E a partir dali se espalhou, foi um cara chamado Yogi Bhajan, em 1969. Ele era um cara de uma família, né, de uma casta, que assim, embora ele seja Sikh, a coisa da casta ela está ali estruturada, enraizada na cultura indiana, né? Ele era um cara de uma família relativamente bem de vida, digamos. Se não me engano, o pai dele era médico, contador, não sei. E ele tinha um cargo na alfândega, tá? E aí, a história sempre tem 2 lados, tá? Então, eu vou contar a história como ela chega até nós, através dele, que é o principal. É uma história curta, né? Eu vou encurtar. Então, ele sai, ele já praticava Kundalini Yoga há muito tempo e, né, se colocava como um mestre.
E aí ele vem para o Canadá em 1969 a convite de um professor poder dar uma palestra. E aí quando ele no caminho, né, ele chega no Canadá e ele descobre que o professor morreu. E aí ele não tinha nenhuma referência. A única referência dele era esse cara. E aí, de algum modo ali, que eu não me lembro muito bem, ele faz ali alguma prática no Canadá e vai parar em Los Angeles. E aí, em Los Angeles e nos Estados Unidos em geral, ele começa a ter contato com os hippies do movimento de Woodstock, né? Aquela galera toda que estava ali movimentando o Woodstock. Então, ele sacou muito rapidamente assim que aquele público seria o público inicial da prática de Kundalini Yoga, porque o que ele oferecia era, né, um ganho de consciência, era tudo que os hippies estavam buscando, né, um discurso revolucionário, né, um discurso de transformação, de nova era e tal. E aí ele começa a dar aula e começa a fazer sucesso muito rapidamente. Quem aí, né, gosta de música e tal e quiser checar, vai lá, tem um documentário oficial, aquele antigão lá do Woodstock. Tem um momento em que um cara sobe no palco, que era um aluno dele, fala: vou ensinar para vocês uma prática que eu aprendi com um guru de Kundalini Yoga, Yogi Bhajan, e aí ele bota lá aquela multidão com o braço para cima e todo mundo fazendo respiração de fogo, né? Então, ali a gente diz que o Kundalini Yoga começou. Então, ele se colocava como um cara que tinha tido 2 mestres de yoga, e que essa tradição do Kundalini Yoga vinha sendo transmitida há mais de 5.000 anos, né? E que, em determinado momento, esse conhecimento todo, ele se desloca ali um pouco da Índia e vai ali para a região dos Himalaias e tal, e era um conhecimento muito secreto. Então, que ele estava trazendo para o Ocidente, depois de ter uma série de sonhos, todo o conhecimento do Kundalini Yoga. Ok? Então, ele, né, chegou aqui com esse discurso, e foi com esse discurso que ele começou a ensinar. E ele tinha uma frase muito clássica, que era: eu não estou aqui para ganhar seguidor. Eu estou aqui nem discípulo, né? Eu estou aqui para formar professores. Então, ele apresenta a prática do Kundalini Yoga como uma prática que seria central para a gente conseguir enfrentar a próxima era, né? Sair da era de peixes e enfrentar a era de aquário. Então, ele tem muitas coisas geniais. Assim, ali já na década de 70, ele falava de internet, de como o conhecimento ia estar ao alcance de um botão. Ele falava de como as pessoas na nossa década o maior mal ia ser estresse e depressão. E ele fala sobre uma coisa que ele chamava de depressão fria, que hoje se assemelha, não é essa depressão, que é o que a gente é o fenômeno de hoje, né? Da gente deprimir não porque a gente está triste e quer morrer, mas deprimir por exaustão, né? Então, ele já falava muito disso na década de 70 e ensinava ferramentas para a gente lidar com isso, né? Então, ele tinha um discurso que promovia a autonomia das mulheres, ele tinha um discurso que promovia inclusão de pessoas LGBTQIA+, ele tinha todo um discurso progressista, né? E aí ele começa, nos Estados Unidos, a construir um império, um verdadeiro império, assim. Ele funda o Yogi Tea, que é a maior empresa de chás do mundo. Ele funda a Tal Security, que é uma empresa de segurança que cuidou durante muitos anos da segurança de todos os aeroportos nos Estados Unidos e cuidou da segurança da Casa Branca, se eu não me engano, até a gestão do Obama. Aí ele funda a organização 3HO, que é 3H, são 3 Hs, né? Que é Healthy, Whole, and Healthy, Holy, and esqueci a terceira. Para promover os ensinamentos do Kundalini Yoga e trazer a gente para uma vida mais saudável, sagrada e com saúde, né? Happy, Whole e Healthy.
E aí essa instituição, que existe até hoje, ela é responsável por difundir a prática, né? E fundou o Kundalini Research Institute, que é o instituto que forma as pessoas para dar aula, né? Então tem um curso oficial, todas as aulas dele foram transcritas, então a gente tem muito bem documentado tudo que ele disse desde que ele pisou nos Estados Unidos. Acho que assim, quase tudo todas as aulas que ele dava aula todos os dias, foram documentadas, né? Então a gente tem documentação disso tudo. E, assim, ele era um cara super bem relacionado, um líder espiritual, porque ele funda também a ordem religiosa, né, do Sikh-Dharma no Ocidente, e ele começa a mandar pessoas, né, alunos que se formavam com ele construiu ashrams, e aí ele ia mandando essas pessoas para outros lugares. Você aí fala português, vai para São Paulo. Você aí fala italiano, vai para Itália. Você vai para... E ele começa a espalhar, né, alunos que formaram com ele em todos os continentes e em diferentes países. E as pessoas vão para poder dar aula de yoga, né? Então, ele tinha um discurso muito libertador, muito empoderador. Ele era uma presença muito imponente. Assim. Então, isso tudo contava. E ele tinha um discurso muito ético, muito ético. Em 2004, ele morre, né? E aí ali em 2019, final de 2019, acontece o primeiro escândalo, né? Mas um pouco antes de acontecer esse primeiro escândalo, a autoridade dele começa a sofrer ataques, porque começam a surgir muitas pesquisas, né, sobre o Kundalini Yoga. E aí, um sujeito específico, que eu esqueci o nome dele, acho que ele aparece no documentário, no Brief of Fire, ele faz uma pesquisa extensiva sobre a vida do Yogi Bhajan, para tentar buscar as raízes dessa forma de yoga que ele traz. E aí ele conclui o seguinte, que o Yogi Bhajan fez, como outras pessoas, né, que sistematizaram novas formas de yoga, né, o Iyengar, Bikram, etc., que foi pegar ali elementos, né, de um conhecimento vasto, juntar de acordo com um determinado contexto. Então a gente sabe que o Kundalini Yoga, aliás, eu diria que nenhuma linhagem de yoga é pura, né? Não existe o yoga puro. Qual linhagem de yoga é o yoga puro? Você vai procurar, você não vai achar, né? Você tem várias linhas. Então, o que ele fez foi, ele pegou ali elementos de algumas linhas de yoga, e especificamente 2 professores que ele teve na época, um deles, inclusive, publicou muitos livros e tal, e sistematizou isso, entende? O grande erro dele foi que ele trouxe, né, essa sistematização como algo milenar que vinha sendo transmitido, né, de geração para geração. Então, você dizer isso na década de 70 tem um peso. Você dizer isso hoje, você não sustenta uma mentira dessa, né? Não tem como você sustentar uma balela dessa. Mas foi nesse discurso que todo mundo acreditou durante muitos anos, né? E aí começa a se descobrir outras coisas, né, da vida dele, que na verdade ele sai da Índia porque ele tinha tido um caso extraconjugal, engravidou uma mulher, e aí saiu de lá fugido, e aí tem uma série de coisas que a gente vai descobrindo. Mas ali em 2019 estoura o primeiro escândalo, embora a gente já soubesse de processos, né, que ele tinha sofrido ali na década de 80 e 90, que foram abafados, porque afinal de contas ele era um cara muito bem relacionado, tá? Ele era um cara que estava com o Dalai Lama hoje, com o Obama amanhã, com o Papa no outro dia, tá? Ele era desses, né? Ele estoura o primeiro escândalo de uma ex-secretária dele, que tinha sofrido abuso, né? Foi abusada por ele durante muitos anos. E aí ela tem um livro chamado, acho que, Minha História com Yogi Bhajan, alguma coisa assim. Ela chama Prem. Prem alguma coisa. Eu sou muito ruim para nome, gente. Alguma coisa Prem. Enfim, eu posso
dar as referências todas daqui a pouquinho, que eu acho importante, né? Ela escreveu um livro contando tudo. E ela conta detalhes dos abusos que ele cometia com crianças, abusos psicológicos, abusos de poder, abusos dentro das instituições dele, e abuso especialmente com mulheres, né? Então, ela especificamente, ela era convencida a ter sexo com ele por uma questão kármica. Ela engravidou dele e numa das viagens que eles fizeram à Índia, a primeira viagem que eles fizeram à Índia, ele obrigou ela a abortar e ela foi da Índia dentro do avião passando mal, teve que parar em Londres para fazer uma coletagem, abandonada em Londres, ela ficou sozinha lá e voltou depois para os Estados Unidos. Então, as revelações dela chocaram uma comunidade inteira, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Como é que funcionava isso aqui no Brasil? Que é importante. Onde é que eu me encaixo nessa história? Né? O Kundalini Research Institute tem um curso de formação aqui em Belo Horizonte. E a gente tem uma professora muito foda, uma ministra do Sikh Dharma, que é a Guru Sangat, que já esteve aqui no Mayhem, né? Ela conheceu o Yogi Bhajan pessoalmente, enquanto ele ainda estava vivo. Ela fez o curso de formação dela, ela é médica, né? E ela montou um curso aqui, começou a dar aula aqui, e a coisa foi crescendo, e aí, quando viu, já tinha-se, né, um curso de formação para professores. Ela se tornou Sikh, se tornou uma ministra do Sikh Dharma, então fundou-se em Belo Horizonte uma comunidade, né? Tanto uma comunidade Sikh quanto uma comunidade forte em Kundalini Yoga, porque aqui era o principal centro de formação no Brasil. Existe curso em São Paulo também, que tem até uma projeção importante, mas o de Belo Horizonte era, de fato, assim, o curso que vinha gente do mundo inteiro fazer, né? Do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então, a gente tinha uma comunidade muito forte aqui. Eu, dentro, né, do Kundalini Yoga, como professor, em 2014, eu me tornei Sikh, né? Eu entrei para a ordem. Então, a gente tinha... existem eventos que acontecem até hoje nos Estados Unidos, que é uma reunião, né, de pessoas, de professores e de pessoas, de praticantes, que acontece no solstício de inverno e no solstício de verão. Então, muita gente ia para lá. Então, nessas idas para lá, todas aquelas pessoas que estão no documentário Respiração de Fogo, eu convivi com elas. E não só porque elas estavam ali, mas também porque eu trabalhei no Instituto, né, durante um tempo. Eu fui coordenador de publicações e de tradução do material do Instituto durante 1 ano e meio. Então, eu conhecia não só as lideranças, né, espirituais, como também as pessoas todas que trabalhavam no Instituto. Algumas mais, outras menos, né? Então, quando estoura esse escândalo, foi pouco antes da pandemia começar, começam a aparecer os outros, né? E aí todas as mulheres que foram abusadas, as crianças que foram, né, abusadas, as pessoas que trabalhavam com ele, começam a trazer à tona relatos de comportamentos abusivos e do quanto ele era um crápula. Ele era um crápula, né? E aí é um choque para todo mundo, né? Então, e aí nesse ponto, embora a estrutura tenha sido chamada de seita ou de culto, muitas vezes, é nesse momento em que as acusações de que existiam seitas de Kundalini Yoga, né, no mundo tomam mais forma, né? E aí é um choque para todo mundo, porque não é só um choque para aluno, né, para as pessoas que praticavam. Não é um choque só para quem ensinava Kundalini Yoga. Foi um choque também para muitas lideranças, tanto do Sikh Dharma, né, quanto de centros de Kundalini Yoga. Porque o discurso que ele tinha era muito bem estruturado, entende? Então, as próprias pessoas que tinham na mão e que promulgavam o discurso do modo como ele era estruturado, não se davam conta de que aquilo
poderia ser considerada uma estrutura abusiva, entende? Então, rompe com uma estrutura gigantesca. Mas não atinge a grande mídia. A coisa fica ali meio abafada. Poucas pessoas sabem desse escândalo do Yogi Bhajan. Poucas pessoas. Hoje a gente sabe mais e a coisa estourou por conta do documentário. Que nem o foco nem é o Yogi Bhajan, né? O foco é a Guru, como é que é o nome dela? Guru Jagat, que era uma outra pilantra, que inclusive se dizia do Instituto Ramah, né? Ela formou um instituto de yoga, ela se dizia aluna dele e herdeira do legado dele, do conhecimento dele, mas ela nunca encontrou o Yogi Bhajan, né? Ela nunca viu ele na vida. Então, aí a gente pode entrar, né, em todos os escândalos. Eu vou fazer uma pausa, saber se vocês querem, né, fazer uma pergunta, para a gente continuar e falar um pouco disso, né, de que abusos que eram esses, como é que eles se davam, e a gente entender que é importante, de fato, a gente fazer essa separação em o que a gente considera seita, né, o que a gente considera abuso e o que a gente considera o ensinamento do próprio Kundalini Yoga, né? É interessante como a gente tem que ter esse cuidado de não entrar em seitas, mas também existe o lance do espírito de seita entrar em lugares já estabelecidos também. Não sei se é o caso do Kundalini Yoga, não, mas me parece que... Porque a instituição, ela continua, depois desses escândalos, ela se cicatriza, ela se adapta, ela vai se moldando com os tempos. Mas o que eu queria que você comentasse, que você comentou comigo em off uma vez, que acho que ainda tem a ver com o lado dele, é aquela questão dos telefonemas. Do que? Dos golpes? Dos golpes por telefonema. É a justificativa, porque eu acho isso hilário. Então, descobre-se em determinado momento aquele boom das impressoras. Quando surge impressora, né, e todo mundo começa a comprar impressora e cartucho, ele aplicava... ele fundou ali uma empresa que vendia cartucho. E aí, assim, o detalhe específico, eu não sei, isso está inclusive no documentário, e isso é motivo de piada. Ele convencia, né, os funcionários a aplicar golpe. Então era assim, vendia 100 cartuchos e entregava 10. Era uma confusão assim. E aí ele falava que, né, quando questionavam sobre a questão ética da coisa, ele dizia que estava tudo bem, porque karma não pega pelo telefone. A gente não adquire karma pelo telefone, tem que ser só presencial. Essa história é maravilhosa. E assim, então, existem pessoas que eram próximas dele, que certamente, assim, não tem como elas não saberem. E não tem como dizer que elas não coadunaram com a coisa. Mas elas estavam tão envolvidas com aquilo, que é muito difícil você negar uma estrutura quando ela é, inclusive, seu ganha-pão, né? Quando a gente vai ver o documentário, né, da Respiração de Fogo, tem o depoimento de uma das secretárias dele lá, né, que para mim, é a história mais impressionante que eu já escutei de abuso, é a história dela. Não é nem a da Prem, né, é a dela, assim, de como ela nasceu num ashram, de como ela foi criada para ser um objeto de uso dele, né, como ela foi preparada para isso, desde criança. E ela hoje continua usando turbante, ela continua dando aula de yoga, porque ela acredita na tecnologia. Mas ela rompeu com toda a estrutura, mas ela continua sendo professora de yoga, né? Então, é importante a gente entender o que é uma coisa e o que é outra. Se você pega... O que o Yogi Bhajan fez? Ele desenvolveu um negócio que chamava de humanologia, que seria aí princípios, talvez, do Sikh Dharma aliados à prática do Kundalini Yoga, né? Que assim, se a gente pega o yoga, digamos, vamos lá nos Upanishads, né? Se a gente pega lá os ensinamentos básicos do yoga, né? Os ensinamentos que a gente fala que são os 8 passos do yoga, né? A gente tem... Quais seriam os 8 passos do yoga? A gente tem algumas restrições éticas, eu diria, sei lá, não praticar violência,
né? Não, sei lá, não roubar, não abusar de ninguém sexualmente, etc. A gente tem um segundo que é a disciplina pessoal, né? Como é que a gente lida conosco, como é que a gente se coloca no mundo, né? Como é que uma análise do que nos deixa contentes, né? Uma análise dos nossos desejos, etc. A gente tem as posturas físicas, a gente tem controle de respiração, a gente tem uma, eu diria, não é restrição, mas assim, dos sentidos, a gente se desvincular um pouco dos sentidos para conseguir, dos estímulos externos, né? Para conseguir focar internamente. A gente tem a prática da concentração, que é essa que é mais conhecida dentro do ocultismo, que é você, né, focalizar num único objeto, nós chamamos de uma vela, por exemplo. A gente tem a meditação e a gente tem o estado samadhi, que é a iluminação, digamos. Então, aliado a tudo isso, ele constrói todo um sistema de monologia. Então, se a gente pega esse sistema, o discurso desse sistema e o que esse sistema promove, é que a gente começa a entender como que ele construiu uma seita e grandes seitas. Mas se a gente pega só o Kundalini Yoga, né, separado disso tudo, a parte tântrica, que eu digo, ela está toda ali. Isso não tem como corromper, né? Claro, isso é uma opinião muito minha, mas assim, as práticas do Kundalini Yoga, a gente não altera as práticas. A gente pode tirar elementos dela para trabalhar, né, coisas específicas, mas a gente não altera as práticas. Muito especialmente porque a gente tem muitas comprovações de sua eficácia. Então, de fato, o sistema tântrico está ali, e isso não se altera, né? Mas, então, os cursos hoje de formação, inclusive, já conseguiram fazer um pouco a separação disso, né? Separar o que é Kundalini Yoga e o que era ensinamento do Yogi Bhajan. Então, assim, vamos falar disso agora, os elementos, né? Do que é que a gente pode dizer que existia, né, e existe ainda talvez nesse grupo, que nos incita a compreender isso como um comportamento de seita, né, digamos. E é tudo muito sutil, né? Começa sutil. Então, de modo geral, a primeira coisa que a pessoa, quando vai fazer uma aula de Kundalini Yoga, hoje menos, tá? Mas até ali estourarem os escândalos, o professor está sempre de roupa branca e turbante. Sempre. Né? Professores formados pelo Instituto assumem o compromisso de usarem turbante e roupa branca para dar aula. Porque é neutro, né? Porque é uma cor neutra, porque, né, reflete, né, reflete todas as cores, etc. E aí já tem um primeiro problema. Né? Instituir um código de vestimenta. E aí, quando você está fazendo um curso de formação, e você chega ali no terceira aula, né, de um curso de formação para ser professor, e você está com uma roupa colorida, você já sente um deslocamento, né? Então, você já começa a querer botar roupa para pertencer. Então, existe um código de vestimenta, né? Alunos, quando vêm fazer aula como professor, né, fora do curso de formação, mas alunos meus sempre perguntavam, qual é a função do turbante? Eu continuo usando o turbante para dar aula, mas eu uso o turbante para dar aula porque ele tem uma função, né? Ele cumpre uma função dentro da estrutura do Kundalini Yoga. Por isso que eu uso turbante. E eu convido as pessoas, você quer experimentar o que é a tecnologia do uso do turbante durante uma aula? A gente vai experimentar. Você pode usar, pode não usar, se você quiser, né? Então, você vai entender o benefício. Se você quer usar, você usa. Se não quiser, não precisa. Então, os alunos começam a querer usar turbante. E aí, entende? A coisa, ela vem devagar, né? Ela vem devagar. A segunda coisa é nome espiritual. Você recebe um nome espiritual. E aí, muito rapidamente, as pessoas ignoram completamente o seu nome civil e só te chamam pelo nome espiritual. E aí, muito rapidamente, você já está negando o seu nome civil e quer que todas as pessoas, inclusive familiares, pessoas próximas, te chamem pelo nome espiritual. Você assume uma identidade.
Então, e aí começa a ir pelas beiradas, né? Você precisa ter uma alimentação necessariamente vegetariana. Você não pode consumir ovos, você pode consumir leite, mas ovos jamais, e nenhum tipo de carne. Você começa a ser instigado a acordar todos os dias às 5 horas da manhã para meditar, porque é o horário que facilita, né, a conexão de acordo com a posição do Sol e da Terra, a incidência dos raios e etc. E aí, daqui a pouco, você está sendo instigado, sei lá. Uma coisa importante que existe uma técnica que professores de Kundalini Yoga aprendem, que é assim, quando você vai apontar um problema em aluno, né, para alguém que você está ensinando, ou trabalhar uma questão, essa técnica chama poke, provoke e elevate. Que é assim, você cutuca na ferida, você cutuca no problema, né, você se aponta ali qualquer questão, e aí você provoca a pessoa naquele lugar, e aí você eleva a pessoa. Isso é uma coisa que eu já fazia com qualquer pessoa que eu ia conversar, com qualquer pessoa que me pedia conselho, com qualquer pessoa que agia comigo de forma esquisita. Eu sempre procurei, assim, ter uma prática de nunca dizer você está errada, você é agressiva, você é filho da puta. Isso é uma coisa que eu já tinha isso na minha estrutura, que é, olha, essa atitude sua não é uma atitude correta, não é uma atitude que eu considero correta, né? É um tipo diferente de abordagem, e ele é sutil. E aí ele, assim, dependendo do modo como você usa essa abordagem, é aí que eu quero chegar, você se sente acolhido nas suas falhas, porque você tem os seus defeitos, você tem as suas vulnerabilidades, mas logo depois que elas são apontadas, você tem uma elevação de que, ok, isso daqui não é meu ego não é esse, né? Eu sou melhor que isso. Então, se eu sou melhor que isso, esse problema aqui, essa vulnerabilidade, é algo que eu tenho que superar. E aí você vai começar a trabalhar a sua prática para superar aquela questão. Só que, às vezes aquilo não é superado. Entende? Você está ali lidando com uma vulnerabilidade, você vai se sentindo incapaz, você vai se sentindo uma merda, porque você tem que praticar mais, porque só se você praticar mais, você vai atingir o nível de se libertar desse problema, né? E vai tudo, né, tudo sendo assim, construído de um modo muito, muito sutil. Existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia era nítida, né? Quando a gente, por exemplo, ia fazer serviços de... E aí eu estou falando já dentro do Sikdharma, né? Serviços de seva, que são os trabalhos voluntários, sempre existia uma hierarquia. E sempre existia uma coisa de a gente ter que lidar com os próprios defeitos na hora de executar uma ou outra tarefa, e compreender que aquela tarefa tem que ser abnegada e ser feita da forma como tem que ser feita. Então, assim, você está ali para servir, você está ali para servir. Então, você fica quieto e faz o que tem que fazer, sabe? Então, se a gente pega todas essas estruturas clássicas que a gente tem quando a gente está analisando uma seita em formação, né? Ou uma seita completa, sei lá, discurso de que só o Kundalini Yoga salva. Mas seus amigos, quando você começa a fazer Kundalini Yoga, começa a se transformar, as pessoas perto de você começam a se afastar, porque são os seus amigos de hábito, não são os seus amigos de espírito, né? Você começa a ficar uma pessoa meio chata, assim, né? Você para de beber, você para de comer carne, você começa a acordar todo dia de manhã, né? Então, você começa a ter determinado tipo de comportamento que só se encaixam naquele grupo ali. E aí, a maior contradição que eu acho que existia era o seguinte: quando a gente se cumprimentava, né? A gente dizia Satnam. Satnam é a primeira frase, segunda, né? Do livro sagrado dos Sikhs. Ekankar Satnam. Satnam significa verdadeira identidade. Então, se eu cumprimento alguém com Satnam,
eu estou estabelecendo uma frequência de que eu estou me colocando aqui da forma mais verdadeira e estou estabelecendo a frequência para que você também se coloque da forma mais verdadeira na sua relação comigo e a gente possa estabelecer uma relação de identidades, cada pessoa na sua verdadeira identidade. Então, esse é o discurso, né? A prática de yoga, de fato, ela ajuda a desenvolver a sua identidade. Eu costumo dizer que eu, como professor, meu papel é ajudar as pessoas a justamente se descobrir e desenvolverem sua autonomia. Então, assim, existe um discurso. Mas quando você olhava para aquele grupo, era todo mundo igual. Entende? Todo mundo igual. Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com os mesmos nomes, todo mundo com os mesmos hábitos, com as mesmas frequências. E se você tergiversava, de repente, daquilo ali, já era um motivo para você, né, ser taxado de dissidente, tá? Não está compreendendo o ensinamento, sabe? Enfim, toda essa estrutura manipulatória, né? E aí a gente chega lá no documentário, quando a gente chega no documentário que vai trazer isso tudo, né, à tona, eu acho que a grande pegada do documentário é que ele expõe justamente uma mulher que tinha um discurso extremamente progressista, né, extremamente conectado com essa contemporaneidade, com as redes sociais, né, com a galera do postar selfie, com o feminismo empreendedor, né, o girl boss, que a gente chama, que são as mulheres que empreendem a si mesmas e tal. Ela se conecta com tudo isso. E ela, de fato, tinha uma retórica importante. Então, assim, pensa bem o que é que vira uma coisa dessas. Você tem uma prática de yoga poderosíssima que transforma as pessoas. E aí você usa isso com um discurso manipulador, né? Sendo que a prática está mostrando para você que você está se transformando. Entende o perigo da coisa? Eu não estou falando que, sei lá, você vai... É diferente de uma seita qualquer, assim, que uma seita com um aspecto religioso muito forte. Não, é um negócio que tem uma prática que dá resultado. E que você vai sentir no corpo, você vai sentir a transformação daquela prática. Só que aí você tá vivenciando aquela transformação dentro de uma estrutura corrompida. Pronto, o prato cheio para você se entregar e dizer, opa, isso aqui é o que vai salvar minha vida, né? Rogério, você fala dessa prática, me parece até um esquema de pirâmide, onde cada um está buscando essa elevação, e conforme você vai sendo elevado, você vai tendo a percepção, mesmo que inconsciente, dessa corrupção. Só que você cria um vício nas pessoas que estão chegando. Deixa eu mudar aqui. Você cria um vício nessas pessoas que estão chegando, de que o local onde elas querem se elevar está sempre muito adiante, é sempre um local onde existe um inalcançável, e essa pessoa tem que continuamente buscar isso, o que gera uma dependência da própria estrutura. Você dilui a identidade da pessoa e torna essa identidade do indivíduo uma identidade coletiva, que é o momento que você fala que todo mundo se veste igual, pensa igual, age igual, tem o mesmo nome, né? E aí você tem uma estrutura totalmente vulnerável para aceitar qualquer informação que chegar. Porque qualquer informação que chegar, manipulatória, até abusiva, criminal, inclusive, criminosa, você não questiona, porque não é um questionamento meu, é uma identidade do grupo. O pensamento não é do mestre, o pensamento é do coletivo. Faz sentido isso? Sim. Faz muito sentido, especialmente porque essa que é a contradição que eu digo. E quando eu falo assim, eu estou falando de um esquema, o que a gente vivenciou no Brasil e vivencia, né, até hoje. Meu professor de yoga está aqui, ela continua dando aula, ela não é mais Sikh, mas ela continua dando aula, ela promove Kundalini Yoga como uma ferramenta médica. Então, assim, a gente aqui,
eu não digo que eu era de uma seita, que eu participei de uma seita, entende? Porque não tinha esse peso todo que a coisa teve lá, sabe? Nos Estados Unidos e em outros lugares que a gente conhece. Então, a gente pode dizer, vamos chamar de culto, né? Eu não digo que era um culto, mas era um grupo, era uma comunidade. Então, tinha traços de abuso ali? Tinha. Mas os traços de abuso que apareciam ali, muitas vezes, não, acho que a grande maioria das vezes, assim, especialmente da minha professora, né? Eu via claramente outros professores cometendo abuso. Eu fui abusado, inclusive, por alguns professores. E era algo assim que eu sacava, era apontado, e quando era apontado, o discurso você não está compreendendo, né? Você não atingiu o lugar que você precisa atingir. Como se entende? Você ainda tem que trabalhar esse negócio aí em você. Adaptado. A culpa é sua. E a culpa é sua. A culpa é sempre sua. Sim. A culpa é sempre sua. Sim. Então, assim, a Grussanga, por exemplo, eu nunca vi ela cometendo esse tipo de abuso. Nunca. Mas tinha algumas coisas que poderiam soar, às vezes, como uma certa posição de autoridade, digamos. Então, é muito perigoso isso que você está dizendo, porque ao mesmo tempo em que você tem em que você se sente seguro, entende? Você se sente seguro, porque você é acolhido, né? Você é amado, você é olhado, enxergado nas suas vulnerabilidades. Então, o famoso love existe. bombing, né? Isso, love bombing. Existe, na estrutura do Kundalini Yoga, o discurso que não existe iluminação que você atinge. Assim, não existe ser iluminado que é superior a ninguém. Então, a iluminação, para nós, é ganho de consciência. Qualquer pessoa pode chegar lá. Qualquer pessoa pode ter esse benefício. Qualquer pessoa. Então, não é uma coisa que você tem que ir galgando para chegar. Essa é a estrutura, entende? É o ensinamento do Kundalini Yoga. Só que na estrutura da parada, o negócio é diferente. Porque o tempo todo você está sendo colocado nesse, né, lugar de que você ainda é insuficiente. De que você ainda tem muita coisa para você trabalhar. Você acha aí que pega, entende, André? Entendo, claro. E você acha que esses mestres, eles tinham consciência dessa manipulação ou eles estavam tão institucionalizados que eles simplesmente replicavam padrões? Então, as pessoas longe de Yogibhat, no Brasil, sim, replicavam os padrões. Replicava os padrões. Mas há pessoas de outros lugares, não, aqui no Brasil também tem, né? Pessoas que são as pessoas negacionistas. E as negacionistas, elas falam até hoje que tudo que foi dito sobre o Yogi Bhajan é uma farsa. Então, assim, é importante destacar o seguinte, eu não falei dos abusos, eu não falei das coisas que ele fazia. Ele não só cometia golpe empresarial, ele não só estuprava mulheres, ele expunha crianças à pornografia. Ele expunha crianças de 6, 7, 8 anos à pornografia. Ele fazia com que 2, 3 mulheres da sua equipe transassem uma com a outra para ele assistir. Então, assim, é um negócio que mexe comigo também, sabe? Porque é inconcebível. É inconcebível. Então, durante muito tempo era difícil de eu acreditar, assim. Não é que eu negava, mas eu não conseguia entrar na minha cabeça como aquele cara que tem um discurso que promove ética, que promove igualdade, entende? Que promove... tinha esse tipo de comportamento nos bastidores. Isso demorou um tempinho, assim. Mas é compreensível, pra entrar na minha cabeça. Compreensível não assimilar isso de cara. É um choque, né? E aí, o que acontece? Quando estourou o escândalo, eu já estava insatisfeito muito não com a prática, eu estava insatisfeito com a minha comunidade.
porque eu comecei a sentir que eu estava abafando coisas minhas que eu não devia abafar, entende? De repente eu me vejo desconectado de coisas que me realizavam. Eu comecei a me ver muito desconectado de pessoas com as quais eu convivia e que eram importantes para mim. Eu me vejo defendendo um discurso muito radical de que eu não quero que me chamem de Rogério, meu nome é Sat Bhagat, sabe? Então, assim, eu entrei com um processo na justiça para mudar meu nome, para acrescentar Sat Bhagat, na época, né? Então, assim, eu comecei a sacar que tinha alguma coisa estranha. E aí, a primeira coisa que eu faço é cortar meu cabelo. Eu tinha um cabelo que vinha abaixo do joelho. É claro, como calça, né, da ordem, a gente assume alguns compromissos. E isso é separado do Kundalini Yoga, tá? É dentro da estrutura do sikhismo. Quando a gente entra para a ordem Sikh, a gente assume alguns compromissos. Com todo respeito à estrutura religiosa, longe de eu desrespeitar estruturas, né? Mas na nossa convivência aqui, eram princípios que funcionavam da seguinte forma. Tava todo mundo lá, sem corta-cabelo, os caras tudo com barba grande, né? Aquela roupa extremamente alinhada, que era uma fachada, porque ali por trás estava agindo eticamente, né? Tendo atitudes antiéticas, fazendo futrica, agindo com maledicência, maltratando as pessoas, entende? E aí eu falei, uai, mas que história é essa? Isso aqui é uma fachada? E aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo. E aí quando eu fui para um tantra, uma prática de tantra, eu era um dos monitores, quando eu cheguei, minha barba ainda estava grande, mas aqui do lado dava para notar que eu tinha cortado o cabelo. Eu brincava, até falava que era o Dharma Police, que era a polícia do Dharma, que ficava observando, né, e quem é que cortava cabelo, quem é que fazia barba. Eu fui fuzilado com olhares. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, nesse momento, eu comecei a me desvencilhar um pouco nesse sentido. De não escuto mais isso, tem algo contraditório aqui, tem algo que eu não estou gostando, sabe? E aí eu trabalhava ainda no instituto. Então, assim, eu trabalhava dentro do instituto que forma professor. E eu comecei a mudar algumas coisas, entende? Sei lá, uns 4 meses depois, 5 meses depois, estourou o escândalo. E eu comecei também a filtrar um pouco o que o Yogi Bhajan dizia. E comecei a perceber o quanto o discurso que ele tinha quando ele chega nos Estados Unidos era Por exemplo, quando ele chega nos Estados Unidos, ele dizia coisas horrendas sobre gays, especialmente homens gays. Eu não tenho nem coragem de reproduzir coisas que ele dizia. E, porra, eu, como um homem gay, eu olhava para aquilo e falava, não é possível que esse cara dizia isso. Aí tinha essa justificativa. Não, é porque ele vem da Índia, contaminado por todos os aspectos culturais, porque olha aqui o que ele disse logo depois. E aí a gente começa a perceber que ele vai adaptando o discurso dele, sabe? A um modo de ser que conquiste mais pessoas. Entende? Ele vai moldando a coisa de um modo muito sutil, de acordo com as pessoas com as quais ele convivia, né, as pessoas que ele queria conquistar, e aí ele vai desmantelando um pouco esse discurso. Os primeiros traços da manipulação dele. E assim, muitos com mulheres, ele promovia acampamentos para mulheres, então, você olhava para aquilo tudo ali, você via, nossa, mas olha quantas mulheres em cargos importantes, olha quantas mulheres desenvolvendo sua autonomia, olha o que ele disse sobre as mulheres. Sim, dizia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega o que ele ensinava nos acampamentos e tal, é um negócio extremamente heteronormativo, preconceituoso, né? Que, assim, prepara a mulher para se casar.
com um cara e servir ao seu marido. Ele promovia casamentos. Não, essa coisa, gente, essa coisa é absurda para mim. Ele promovia casamentos. Então, ele pegava a Ashram e falava, você aqui, com você aqui. Às vezes ele fazia rodas, dança circular, e as pessoas fechavam o olho. Com quem você batia, você tinha que casar. Era uma roleta russa. As pessoas casavam. Era uma roleta russa. E as pessoas casavam. Elas se casavam. E aí, toda a desconexão que existia naquele casamento era a sadhana, era a disciplina que você tinha que cumprir para poder trabalhar as suas ziquiziras, entende? E aí, assim, a gente tem, obviamente, a maior porcentagem de casamentos que deram errado, de pessoas que, né, que se separam, que querem se matar, e alguns raros casos de pessoas que aprenderam a se amar, acabaram se apaixonando e ficaram juntas, né? Com as crianças, né, foi fundada uma escola na Índia, que é uma escola, assim, extremamente abusiva. Então, o sonho e assim, o objetivo dos pais dos ashrams era mandar suas crianças para a Índia ali o mais cedo possível para poder estudar na Índia. E era uma escola com uma disciplina rigorosíssima, com péssima alimentação, professores que batiam nas crianças. E aí, quando as crianças começam a voltar e se tornam adolescentes, né, revoltadas, é que a gente começa a entender o que é que estava acontecendo lá, na Índia. Porque tudo fazia parte do ensinamento para a vida, sabe? Então, eram abusos em muitas instâncias, sabe? Em muitas instâncias. Então, não tem como a gente dizer que esse cara não tinha consciência do que ele fazia, porque ele tinha. Ele tinha. Mas outros lugares, eu acho que a gente estava muito, de fato, reproduzindo mesmo um padrão e uma estrutura, né? Entendi. Tanto que muita coisa não é, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, muita coisa não era feita igual, assim. Era mais solto, né? Era mais descolado, assim, tinha esse espaço para questionamentos, sabe? Para poder trazer ideias, debates e tal. Era mais suave, entende? Ô, Rogério, deixa eu aproveitar essa questão, cara. E, por exemplo, o que você está falando, toda essa questão, não está me parecendo nada muito diferente do que a gente acompanhou do caso do Bikram. Até o próprio Osho com o Wild Country, né, tiveram vários documentários de todos esses, vamos chamar isso de guru, né, dessas pessoas que vieram da Índia com técnicas yógicas super desenvolvidas que tiraram do além da canalização do infinito mágico e trouxeram aí, movimentaram muitas coisas, muitas pessoas e, cara, o desfecho, o resultado foi a mesma coisa. Então, o que será, na sua perspectiva que vivenciou mais de perto, cara, o que você acha que acontece que acaba levando essas pessoas para esse lugar? Eu não sei se é a questão de você movimentar pela yoga, que você tem muitos asanas, você está movimentando o corpo, você vai liberando energia, os próprios kriyas, que são liberações poderosíssimas, purificações, isso vai liberando, talvez isso vai mexer em algum nódulo, em algum trauma, alguma repressão, e sobe esses conteúdos, e as pessoas não conseguem lidar com isso. Então, estou tentando aqui pensar como que isso vai acontecendo de fato, porque é só mais uma vez a mesma história sendo contada e, tipo, insanidade, tá ligado? Sim, mas existem muitas pessoas bacanas. É importante a gente destacar, né? Existem muitas pessoas bacanas que estudam na Índia, muitos gurus que vêm, né? Claro. E não são pessoas antiéticas dessa maneira. O que eu sinto é que, assim, especialmente esses gurus, né, abusivos, cujos escândalos, né, vieram estourar agora porque a gente está na era da informação. O que todos tinham em comum é que eles chegam num mundo capitalista louco por uma fórmula espiritual. Né? Tá todo mundo louco por uma fórmula espiritual. E eles veem um nicho e uma oportunidade mesmo de ganhar dinheiro e de mudar de vida. Já eram salafrários. Entende? Já eram salafrários. Não acho que trabalhar questões espirituais e mexer com os nomes. Porque o Kundalini Yoga, quando você chega numa aula de Kundalini Yoga, você está trabalhando isso tudo. Eu sempre falo assim,
fazer uma aula de Kundalini Yoga não é fácil. Não é fácil. Meditar não é fácil. Então, assim, você quer uma prática de yoga para desenvolver seu corpo, ganhar alongamento, flexibilidade, procura uma outra. Porque o Kundalini Yoga vai mexer com seus traumas, vai mexer com suas estruturas, vai trazer tudo à tona e vai jogar na sua cara e fazer você olhar para aquilo, entende? E trabalhar aquilo. Então, muita gente não dá conta. Sai, muita gente fica. Então, assim, não acho que uma prática de yoga seja capaz de despertar isso numa pessoa. Ela já era manipuladora, entende? Ela já era abusadora e ela só usa da vulnerabilidade dos outros munida de algo que está todo mundo querendo, entende? Entendo. Não, e super concordo. Eu não acho que seja a ferramenta que vai despertar alguma coisa, por uma tendência, alguém que já talvez não tenha uma história, alguma questão ali, eu acho super coerente. Isso é uma outra questão que surgiu quando a gente estava falando, você estava explicando o que era Kundalini e o trabalho e essa questão dos X, você despertar os estágios e até mesmo, vamos chamar de mediunidade, né, unificando uma linguagem aqui. Eu quero trazer um contraponto aqui, porque, por exemplo, um cara que eu amo de paixão, Yogananda, ele fala, fuja desses fenômenos, dos X, desses despertares, dessas coisas todas que vão se conectando. E eu entendo que ele é um cara super positivo e a Kundalini Yoga também tem o lado muito positivo do seu trabalho, da sua prática. Como é que você vê essa contraposição de duas escolas, vamos dizer, irmãs, mas que falam de coisas opostas e as duas são muito positivas e validadas? Então, eu preciso entender primeiro a sua pergunta no seguinte sentido. Ele diz... Eu conheço o Yogananda, eu gosto dele. Ele diz o quê? Fuja de quê, exatamente? É que o que ele descreve em determinado momento é que as pessoas vêm buscando na espiritualidade, no yoga, o fenômeno. Então, eu quero ver, eu quero, sei lá, incorporar, eu quero... E ele chama isso dessas manifestações, esses X. Então, ele fala, fuja disso, porque a prática do desenvolvimento espiritual não é isso, não é esse lugar. E Mas quanto não é mais mesmo. a gente exercitar a nossa Kundalini, mais a gente vai ter acesso a isso, meio que espontaneamente. Sim, mas quando eu falo de seed, eu falo justamente isso. Você não vai procurar yoga para você incorporar, que você não vai incorporar. Entendeu? Pode acontecer muito é você facilitar um canal ali que você abriria talvez de outra forma, entende? O que eu acho que o Yogananda, na minha opinião, ele diz muito mais no sentido de você fugir do seguinte: existe uma moça que tem centenas de milhares de seguidores hoje. Eu acompanho ela desde que ela começou, com 2.000 seguidores. Ela ganha rios de dinheiro e ela promove o seguinte discurso: você vem fazer Kundalini Yoga porque você está com depressão. E aí você está lá tomando remédio. Então, se você parou de tomar remédio, a sua depressão não passou, é porque você não está meditando direito. É o mesmo tipo de discurso. Porque você não está meditando direito, então você tem que meditar mais. Isso é crime, na minha opinião. Entende? Isso é crime. O yoga não vai te dar poderes mágicos nesse sentido. Não vai dar. Entende? Ele não vai curar sua depressão, ele não vai te fazer enxergar espírito, entende? Ele vai desenvolver seeds nesse sentido. Quando a gente pega os textos, inclusive clássicos, a gente vê o quanto eles foram mal interpretados. O quanto Blavatsky mal interpretou a coisa, o quanto Crowley mal interpretou a coisa, em muitos sentidos. E, assim, às vezes interpretar muito literalmente a coisa. A ponto da gente ter aí um conhecimento arraigado até hoje de achar que você vai fazer uma prática e você vai se teletransportar de um lugar para outro, entende? Então, assim, sim, você ganha determinadas habilidades. Ganha, isso é de fato, isso é fato, né? Agora, são habilidades que, se você olha para o seu corpo, elas são todas ligadas e explicadas por um princípio científico básico, que é um equilíbrio do sistema glandular, sistema nervoso, né, sistema circulatório, oxigenação do cérebro. Entende? Respondi?
eu concordo quando você traz isso e concordo com Yogananda, inclusive. Eu acho que eu só estou falando do modo como a gente olha para o negócio. Porque também acho que tem que correr desses lugares. E tem que correr de quem diz que só a Kundalini Yoga salva, sabe? E às vezes você vai fazer uma prática, eu estou falando aqui também desde o começo de uma experiência muito minha, né? Eu já ouvi muito discurso, mas você tem tantos anos de yoga, como é que você fica doente? Como é que você tem burnout? Você tem uma prática que você consegue ter energia. Como é que entende? Sabe esse tipo de discurso? Se você é magista, por que você não está rico? Né? Está fazendo bruxaria errado. Você não enriqueceu porque está fazendo bruxaria errado. Então, eu concordo com você e acho que promovo ainda esse mesmo pensamento, sabe? Vamos. É um pouco na linha do que o Pedro e o Rogério estavam conversando, que é se alguém parou para pensar dentro da comunidade do Kundalini Yoga, alguma explicação dentro da cosmovisão da Kundalini Yoga para explicar o que aconteceu? Por exemplo, vou dar um exemplo que não é dentro de lá, mas que é de um autor que eu gosto muito, chamado Antero Ali, e tem um livro dele... Eu adoro ele. O Angel Tech. Ele fala da questão do colapso da Kundalini, que segundo ele é quando você busca essa força tremenda que a Kundalini desperta, mas por alguma razão ela não chega lá em cima. E aí, por sair em algum outro centro, ela não cumpre o propósito e acaba podendo resultar em uma série de coisas que são um pouco parecidas com o comportamento tanto do... Esqueci do nome agora dele, do Yoga chama? Yogi Bhajan. Tanto dele como do Uru Gatti. A personalidade fica um pouco perturbada. Alguém parou para fazer uma análise nesse sentido? Então, isso tem a ver um pouco com o que o Pedro perguntou, eu acho, né? Não. Assim, não que eu tenha conhecimento. Acha? Eu acho que isso não é possível. Eu acho que o yoga, ele vai exacerbar o que a pessoa tem. Entende? Mas é aquela questão de bloquear a subida da Kundalini? Não, tá tudo bem. Não, a gente, inclusive, quando a gente faz as posturas, por exemplo, eu sempre estou orientando as pessoas. Olha, você tem que ficar com o braço assim, nessa angulação, porque tem uma coisa de passagem de energia. E aí, se você tá com o braço assim, é uma coisa, inclusive, estruturada em geometria sagrada, né? Você está bloqueando o fluxo da energia. A única coisa que vai acontecer é que ela não vai chegar no ponto. Entende? Não que ela vai resvalar para outro lugar e vai despertar uma outra coisa. Isso, assim, dentro do que eu conheço do Kundalini Yoga, não faz muito, inclusive, nem sentido. Por quê? Se a gente fala em meridiano, por exemplo, as pessoas falam, não pode pôr piercing na língua porque você vai atravessar o seu meridiano do estômago. O meridiano migra. É uma energia, gente. Entende? E se ela chega ali e ela encontra um obstáculo, às vezes ela migra. Ela vai encontrar o seu caminho de alguma forma. Então, se você tem lá... Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente dizer que essa energia ela vai ser bloqueada de alguma forma, eu estou dizendo, por exemplo, que uma pessoa que não tem braço, ela não pode fazer Kundalini Yoga porque o braço dela não vai estar em tal posição, entende? Que vai fazer a energia chegar lá. Ou se ela tem uma deficiência que impede ela de colocar a perna em tal postura. Mas quando o Antero ali fala de bloqueio, ele não fala nesse sentido, ele fala de estado de consciência mesmo. Como se a Kundalini Yoga desse uma força tão grande e que ele direciona para o lado errado. Entendi. Aí, a gente tem um caso clássico disso. A gente tem um caso clássico de um cara, na década de 80, como é que eu sou ruim para nome? A gente usa esse caso, inclusive, para dar exemplo no curso. Que ele enlouqueceu com Kundalini Yoga. Ele enlouqueceu com Kundalini Yoga. Ele enlouqueceu porque ele, sei lá, ele ficou 5 dias fazendo uma prática sem parar. Qualquer pessoa enlouquece com qualquer coisa fazendo 5 dias sem parar, gente. Não é Kundalini Yoga. Entendeu? A pessoa fica fazendo a respiração do fogo durante 4 horas, ela vai ter um colapso energético. Entende? Claro. O lance é, de que jeito que você está fazendo o negócio? Entende? Aí, nesse sentido, acho que eu concordo se encontrar ali. A pessoa pode enlouquecer e falar, fica doida.
né? A gente tem práticas... a gente um pouco tem parecido retiros... com o que a gente vê com o uso de psicoativos também, né? Porque quando você tem uma força tão grande que você libera assim, e você não tem um preparo, uma ética, uma guia de como usar essa força, pode acontecer o que aconteceu e que vai continuar acontecendo, né? Aí esse cara ficou louco, e aí ele começou a promover que o Kundalini Yoga era perigoso, por milhões de motivos. Aí agora, bem recentemente, esse discurso ficou famoso. Muita gente vem e fala assim, Kundalini Yoga, e fala, mas Kundalini Yoga é perigoso, mexer com Kundalini é perigoso. Muito por conta dessa tradição desse cara, que ele começou a construir lá atrás. E aí, bem recentemente, talvez uns 10, 15 anos, ele publicou um livro novo, em que ele admite o que tinha acontecido com ele, né? Ele voltou à consciência, ele falou, olha, a merda que eu fiz. Mas esse escrito dele não atingiu, né, a dimensão que tinha atingido o outro. Então, assim, tem práticas, por exemplo, dentro do Kundalini Yoga, que a gente fica... o último que eu participei, a gente fez 1000 repetições do Japji. Japji Sarbe, Konka, Satnam, Kartarpur, Nirbonne, que é um... né? Quer dizer, não foi tudo não, o Mu Mantra, só a introdução. 1000 repetições. Então a gente começa sexta-feira, 5, 6 horas da tarde e para no domingo, 10 horas da noite. Então você para só para dormir. E a gente sabe que pessoas que tomam remédio, a gente precisa conversar com o psiquiatra, tá tudo bem, pessoa, né? Dá conta, porque você sai zureta. Estamos choque, você sai zureta. Zureta mesmo, assim, muita gente precisa ter auxílio para dirigir, não vai de carro por causa disso, porque não consegue dirigir, entendeu? Mas eu acho que eu concordo com isso, assim. Tem que ter parcimônia, né? Tem práticas que a gente não indica fazer sozinho, por exemplo. Tem que ter alguém para orientar, para ficar de olho, entendeu? Seja uma pessoa, né, um professor, uma professora, seja alguém que você conhece, você pede, fala, ó, fica aqui de olho. Você me dá uma ajuda caso aconteça qualquer coisa, sabe? Mas acho que sim, a pessoa pode ficar zureta. O anjo da guarda tem que estar presente em várias situações, né, cara? Não é... Inclusive Coitados nessa, anjos da guarda, a gente né? se perde. Não, eu falo anjo da guarda. Deles. Eu tô falando anjo da guarda, a pessoa do lado mesmo montando guarda ali para ver se a pessoa não pira, né? Pessoas, a gente está chegando quase a 2 horas. A gente vai caminhar agora para... Eu avisei que eu falava para caralho, né? Não, tá tranquilo. A gente tá tentando manter dentro desse horário, até para que a IA do aplicativo faça os cortes certinho. E assim, a gente está tentando manter um padrão legal dos vídeos, mas, cara, o assunto rende pra caramba. E eu acho que, assim, baseado nisso, a gente pode ir para uma segunda parte no futuro para falar sobre como que isso acontece, quais são as consequências disso a médio e longo prazo. Que eu acho que isso é interessante pra caramba, né? Porque como que ficam as pessoas que seguem dentro desse sistema? Qual é a consequência das pessoas que creem? Quais são as pessoas... Porque isso se encaixa não só na seita, que a gente está citando agora, em várias outras seitas, em vários outros sistemas, não só sistemas espirituais, ou a gente pode até trazer outros sistemas espirituais também, que replicam exatamente o mesmo método, com sutilezas diferentes. A gente pode até fazer uma rinha, 2 pessoas dando exemplos aqui, que vai ficar muito interessante, né? Fazendo essa comparação, fica muito legal, porque é muito mais comum do que a gente imagina, e talvez mereça até um encontro aqui nosso para falar sobre como fugir desses esquemas. A gente já fez isso antes, mas trazer, né, o Rogério, trazer outras pessoas que estiveram muito mais próximo disso, para a gente fazer esse alerta com justificativa, sabe? Com relatos. Isso é muito importante, porque apesar de ter o documentário, alertar quem está chegando, eu acho que é absurdamente importante. Então a gente precisa caminhar para esse lado também, né? Então a gente já tem
a gente encerrando aqui, a gente já marca uma segunda data, Rogério. Sim, se você puder, assim, lógico. Acho né? que também, claro, a gente falar, inclusive, sobre o Kundalini Yoga mesmo e falar dos feeds, Claro, trazer claro. esse assunto mais à tona, Vamos, viu, Pedro? Pra gente vamos trazer o lado bom também, né? que a gente... Que tipo de habilidade que a gente está falando, né? E trazer estudos, porque eu gosto... eu gosto quando as coisas são muito bem documentadas, sabe? Empiricamente, inclusive. Então, foi uma lástima quando aconteceu o escândalo e todos os abusos vieram à tona. A comunidade inteira em Belo Horizonte, que era a maior que a gente tinha, ela se rompeu inteira. Né? Algumas pessoas continuaram dando aula, como eu. Eu parei, inclusive, um tempinho, agora que eu estou voltando. Eu parei de aula em dezembro. E eu parei justamente, acho que o documentário veio depois. Porque por mais que eu já conheça a estrutura, por mais que eu já conheça a história, por mais que eu conheça a tecnologia, né, eu fiquei precisei dar uma reprocessada na história toda, sabe? Mas é uma estrutura que se aplica a qualquer religião, a qualquer... Sim. Né? Quando o Pedro traz lá os outros, inclusive, fala do Osho, é a mesma coisa. O Osho era amigo do Yogi Bhajan. O Osho se aconselhava com o Yogi Bhajan. Vai saber. Inclusive, quando estourou o escândalo, o que o Yogi Bhajan falou para ele foi: não se manifeste. Não se manifeste publicamente. Pois é. Enfim. Pois é. Vamos lá. Então, fazer os finalmente, se eu vou agradecer. Vamos. Pode dar sequência, pode as considerações então, finais. eu já vou me despedir, então, agradecer. Obrigado, Tom Chauskas, né, por a gente promover esse assunto, que eu acho que é extremamente importante. E se alguém quiser experimentar uma aula de Kundalini Yoga, né, me acha pelo meu Instagram, mas consegue falar mais facilmente comigo lá pelo perfil da Palimpsestos, né? E eu volto a dar aula agora em julho, inclusive, com uma turma específica para ocultista. Ô, Rogério, fala pra gente específica o seu para ocultista. Instagram. Apesar dele Instagram ficar Rogério... aqui na... Pode falar. O meu pessoal é Rogério Bertoni, mas eu sempre aconselho a irem lá da oficina Palimpsestos. O meu pessoal Perfeito. claramente óbvio. Então, perfeito. É porque como isso daqui também, como vai para outras plataformas não de vídeo, né? E às vezes as pessoas não estão vendo o nome, é bom que elas ouçam qual é o canal. Perfeito. O da Palimpsestos é onde me acha com mais facilidade. Luciano. Só agradecer o Rogério aí, né, por toda essa história. E dizer que eu percebo assim que tudo que você falou trouxe a atualidade da psicologia das massas de Freud. Ali ele fala dessa questão, desse contágio, né, que às vezes ocorre numa situação de massa. E aí o ponto que eu queria só destacar é que Freud dizia que ninguém está completamente fora da chance de entrar num pensamento como esse e se ligando a uma ideia ou a um líder, ele se contaminar com aquilo, começar a perder a capacidade crítica de avaliar a sua situação dentro de um sistema e se unir emocionalmente de tal forma que ele começa a desculpar, inclusive, essas coisas que ocorrem, às vezes defender, e ele se perde naquilo. Então, não é uma questão só de que, às vezes, aquele desvio estava presente na pessoa antes dela iniciar uma situação dessa ou nela ingressar. Mas, às vezes, mesmo uma pessoa, por mais pura, por mais ética, por mais correta que ela seja, se ela se permitir ingressar num contágio como esse, ela está sujeita a perder sua capacidade crítica, a colocar em xeque os seus valores e
começar a colocar para fora um lugar que é só instinto, e isso comprometer a sua vida como um todo e consequentemente, a de todos no seu entorno. Então, realmente, esse tipo de discussão é uma discussão muito atual, e que o MEI, né, o Boteco, possa promover outros encontros como esse, para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas esses riscos, né, que estão presentes cada vez mais na nossa sociedade contemporânea. Parabéns, Rogério, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Aí que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Essa é uma grande queixa, né, inclusive, das pessoas que fizeram parte da estrutura, que é eu, uma pessoa tão esclarecida, como é que eu me deixei, né, envolver, como é que eu me deixei reproduzir, inclusive, esse tipo de discurso, sabe? Muito bom o que você falou. Perfeito. Pedro Pedreira? Bom, cara, eu acho extremamente importante alguém ter tido a coragem de vir e trazer essa exposição e vir bater de frente com esse tipo de coisa mesmo. Então, parabéns por esse passo, por essa questão toda. Quando a gente começou o nosso bate-papo, eu mostrei um Ioni Egg de cristal, porque no tema abuso e afins tem muita coisa que acontece disso em relação aos cristais, enfim, mas vamos deixar isso para o próximo capítulo. Valeu, gente, gratidão. Valeu. Robson Belli, que voltou. Problemas técnicos aqui, pessoal. Mas obrigado, Rogério, aí, pela entrevista hoje, por ter trazido esse tema, que é um tema delicado. Muito obrigado a todos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessa aí anokiano.com.br, e quase todo mundo é bem-vindo. Tem Kundalini Yoga no Morte Súbita? Tem pouco texto do Rogério, devo dizer aqui publicamente, mas de Kundalini Yoga... Não, tem de Kundalini Yoga acho que não tem. Fica aí um convite para o Rogério escrever alguma coisa para a gente. Gratidão, Rogério, por mais uma vez você estar aqui com a gente, passar um pouco de sua experiência, seu conhecimento. Foi muito bom. E fique esse alerta aí para a gente, né, que quando o comportamento de seita entra em contato com essa tecnologia do êxtase, seja por meios de quimiognose, de yoga, ou até estados meditativos profundos, nada disso é um fim em si mesmo, né? A gente tem que ter alguma coisa que nos dê um norte. Obrigado aí pela noite maravilhosa. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Rogério, quero agradecer imensamente. Não desconecta assim que a gente encerrar aqui, porque a gente já vai marcar a segunda. E valeuzão. O tema é absurdamente importante, cara. Então, assim, quanto mais a gente falar sobre isso, todos os aspectos, né? Desde do lado positivo, porque o que está vindo à tona agora é o escândalo, mas tem pessoas que fazem isso com a melhor das intenções, fazem isso com absurda competência, com conhecimento enorme, e isso também tem que ser exaltado, e também, né, para que as pessoas tenham exatamente o fio de onde que isso se torna perigoso e até onde isso é saudável, é produtivo, e enfim, temos que ter esse conhecimento sendo divulgado cada vez mais. Eu acho isso muito válido. Valeu por hoje, cara. Sempre bem-vindo. Você já é daqui, né? Você já tem a chave, entra na hora que quer, faz xixi de porta aberta, então já é da casa. Não temos muito o que falar. Né? Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, clica aqui no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha para todo mundo que você conhece que possa gostar e se interessar por esse tema. Se você não gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo com um monte de gente que você não gosta, também funciona e ajuda a gente do mesmo jeito. Se você quer conhecer mais o projeto, aqui ó, Projeto Mayhem, no www.catarse.me/TDC, lá você tem todas as informações para adentrar nesse poço de ocultismo e de pessoas absurdamente interessantes. Um beijo para vocês. Hasta luego. Qualquer coisa, gritem que a gente responde. Obrigado.